Boa noite, eu sou o David Enfermeiro. Para quem não me conhece, trabalho na linha de frente do combate ao Covid-19 e hoje, dando sequência à nossa série Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, tem a Tiffany que está do nosso lado, tá? A Tiffany vai estar acompanhando a gente nessa reflexão desta noite. E a história que a gente vai estar discutindo tem o título A História do Abacaxi. Vamos seguir a origem, os nomes do conto, tá? E seguindo por essa interpretação, trabalhava em uma empresa há muitos anos e ele ficou um pouco ansioso, frustrado com o que estava acontecendo. E aí ele resolveu falar com o patrão dele. Chegou na sala desse patrão dele. E aí ele pediu para falar assim: chefe. O patrão dele falou assim: oi, João, bom dia, tudo bom? Ele: tudo jóia. Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: então, eu queria que o senhor me entendesse o meu questionamento, que eu tenho 20 anos de casa, trabalho, nunca afastei, sempre me dediquei. E o Juca, que tem 3 anos de casa, ganha mais que eu. Aí imediatamente o patrão falou para ele assim: pera só um pouquinho, eu ia falar com você mesmo. Mas antes disso, você vai na esquina. Eu pensei em estar mudando a questão da nossa alimentação. Eu estou pensando em fornecer sobremesa para os funcionários e eu gostaria de estar fornecendo abacaxi. Vai na esquina, tem uma quitanda, e pergunta se eles têm abacaxi. Sem entender muito, ele foi. Depois de aproximadamente 5 minutos, ele voltou. Chefe, tem abacaxi. Aí o chefe falou assim para ele: ai, que bom, mas quanto custa? Não sei. Tem quantidade suficiente para todo mundo? Não perguntei. E quando não tiver abacaxi, você viu se tem uma outra tipo de fruta? Ah, o senhor não falou para perguntar isso. Aí o patrão falou assim para ele: ah, então tá bom, espera só um pouquinho. Pegou o telefone, ligou para a secretária e falou para ela assim: por favor, pede pro Juca vir aqui. O Juca chegou na sala e a mesma coisa que ele falou pro João, ele falou pro Juca: Juca, eu tô pensando em estar colocando uma sobremesa para a equipe. Eu pensei em abacaxi, vai lá na esquina, tem uma quitanda, veja se eles têm abacaxi. O Juca foi. Mais ou menos de 8 a 10 minutos o Juca chegou. O Juca chegou e falou para ele assim: oi, chefe, eu fui lá. Aí o chefe falou para ele assim: o que eles falaram? Então, eu vi, tem o abacaxi, mas também eu já vi que tem outras frutas que estão próximos dos preços, né? Inclusive, ele falou: se o senhor tiver interesse de comprar laranja, ele até vende o centro descascado, sai um preço melhor. Tem melão, tem mamão, eu vi tudo o preço. Deixei meio alinhado lá, que o senhor decidir, eu volto a fechar com eles. Tá ok, chefe? Aí o chefe falou pra ele assim: vou na sala. Imediatamente o chefe olhou para o João e falou para ele: João, o que a gente tava conversando hoje agora mesmo? O João falou para ele assim: nada não, patrão, esquece. Coisa boa, nada não. Saiu da sala. Qual que é a moral da história? Criar diferenciais, a gente tem que pensar diferente. Então, se a gente cria um diferencial, a gente pensa diferente de maneira completa. No mundo do nosso mercado, seja a área, qualquer área que a gente trabalha, nós temos que pensar que não é somente produzir ou entregar algo. Nós temos que pensar além. Pessoas acomodadas não fazem nada, absolutamente nada do que é pedido a mais. Faz só o necessário. E detalhe, se sente sempre injustiçada, sobrecarregada, coitadinha, a não reconhecida. Diante de uma pandemia, né, nesse mercado totalmente, altamente competitivo, nós temos que pensar no diferencial. Por quê? Porque se eu não pensar além, não tem como eu galgar novos cargos
E se eu não pensar além, outro vai pensar além, como o Juca. E aí o que vai acontecer? Dispensado. De uma pandemia, ninguém quer ser dispensado. Então, a mensagem que eu tenho para passar hoje é essa, que nós temos que pensar além, pensar no diferente. E estava fazendo uma reflexão, eu lembrei da minha adolescência, eu fui João, hoje eu não sou mais. Hoje eu não me permito ser João jamais. Na minha adolescência eu fui, meu pai pediu para eu comprar, como se fosse hoje, eu lembro que fosse hoje, um parafuso, que é aqueles com bucha. Ele falou assim, David, vai no mercado, né, que tinha um mercadinho perto de casa, e vê se tem o parafuso com bucha 6. Bom, eu, como um adolescente, fui lá, olhei se tinha e voltei. Cheguei e falei, pai, tem? Não sabe. Ah, você não falou para eu ver o preço, você falou para eu perguntar se tinha. Eu fui e perguntei. E aí, como um bom adolescente birrento, errado quem tava? Meu pai. Briguei com ele, falei para ele que ele estava errado, que ele que devia ter explicado, que ele que devia ter falado para mim quantos que... Porque assim, ele perguntou para mim, quantos que tem no pacotinho? Eu falei, não sei, eu só sei que eu vi lá que tem. Moral da história, eu fui João, hoje não sou mais. Vou deixar para vocês, não se restrinja ao limite, pense além, pense no horizonte, só assim que a gente vai conseguir um sucesso profissional. Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Quantos Joãos você conhece? E quantos Joãos? Agora, quantos Juca você conhece? Tá aí a questão. A gente tem direito de escolher. Eu quero ser João ou Juca? Bom, a mensagem que eu queria passar, tá ok? Na quarta-feira nós temos a presença da Adele. A Adele vai estar com a gente no outro conto, tá? E é isso aí. Contem comigo. Eu sou o enfermeiro David, sempre perto de você. Participação. Até logo. Tchau.